Olá, queridos, tudo jóia? E aí, como estão ocorrendo as atividades de vocês? Espero que esteja tudo em ordem, não é? Queria pedir que vocês, meus amores do 8º ano, fizessem as minhas atividades com bastante cuidado, com bastante atenção, com bastante carinho, tá? Porque a Pro tem preparado tudo para vocês com muito amor. A saudade é grande, vontade de estar pertinho de vocês, de poder conversar melhor, né? Estarmos mais próximos, mas vamos então fazer o melhor que podemos por aqui mesmo, tá? Eu daqui, você daí, assim a gente consegue crescer, mesmo parados espacialmente, mesmo estando separados no espaço, mas que a gente continue junto, tá? Eu queria que vocês abrissem a apostila de vocês lá na página 60. Nós estávamos falando de poesia e nós vamos continuar esse assunto, tá? Então, eu queria que vocês abrissem lá e olhassem no quadrinho onde está escrito metalinguagem para mim, tá? Bora lá? Então, lá tá escrito assim, ó. Metalinguagem. O termo metalinguagem é usado para denominar o uso da linguagem para falar de si mesma, quando eu uso a linguagem para falar dela mesma. Quando eu uso um texto para falar sobre uma produção de texto, por exemplo. Quando eu, na poesia, no assunto da poesia, eu tenho a produção da própria poesia. Isso é metalinguagem, tá? No dicionário e nos livros de gramática, temos metalinguagem. Usa-se a linguagem para definir palavras, esclarecer regras de uso da língua. Enfim, fala-se do idioma usando o próprio idioma. Um filme que aborda o histórico ou técnicas do cinema constitui metalinguagem, assim como um desenho que instrui passo a passo como produzir uma figura. Em O Menino que Carregava Água na Peneira, também ocorre metalinguagem. Por meio da poesia se aborda o fazer poético. E eu queria que você, nesse momento, grifasse isso, né? Que é importante. Ó, em O Menino que Carregava Água na Peneira, também ocorre metalinguagem. Por quê? Por meio da poesia se aborda o próprio fazer poético, tá bom? Então, aí na questão 1.7, tá escrito assim, ó. Compare a reação da mãe nesse poema, que é do menino que carregava água na peneira, a da mãe do texto, a incapacidade de ser verdadeiro. Então, eu preciso que você vá lá à página 27, releia o textinho, é curtinho, da incapacidade de ser verdadeiro, releia, observe o comportamento daquela mãe do menininho, tá? E compare com a mãe desse menino que carregava água na peneira. Então, é para você escrever um pouquinho aí nessas linhas a diferença de comportamento dessas mães, a reação dessas mães diante dos filhos, tá? É isso que é para você fazer. Então, volte lá no texto da página 27, leia a incapacidade de ser verdadeiro, depois venha, releia o menino que carregava água na peneira, e aí você vai comparar nessas linhas para mim, tá bom? O comportamento das mães. Aí na questão 1.8 eu tenho essa pergunta. Os versos desse poema são rimados? Você vai só responder se são ou não. E aí embaixo nesse quadrinho vai estar explicando sobre versos livres. Olha lá. Em vários momentos do estudo da língua, você analisou versos rimados e versos não rimados. Houve um período da história literária em que a rima tinha um papel muito importante. Havia, e até hoje há, dicionários de rimas para serem consultados por aqueles que não conseguiam criá-las sozinhos. Os poemas seguiam alguns modelos pré-definidos quanto à distribuição das rimas, ao número de versos por estrofe e à extensão dos versos. Os poetas modernistas do século XX, como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Manuel de Barros, não deram tanta importância à rima e às estruturas fixas.
e usaram outros recursos para dar ritmo e criar a musicalidade dos poemas, como a divisão em versos, a pontuação e o próprio som das palavras. Naquela época, esses poetas eram vistos com muita reserva, então as pessoas tinham preconceito, sendo alvo de duras críticas. Carlos Drummond de Andrade, embora em muitos dos seus poemas use a rima, chega a brincar com ela em uma estrofe de Dados Biográficos, ironizando aqueles que não conseguiam ver poesia onde não houvesse rima. Então ele fala assim, ó: mas que dizer do poeta numa prova escolar? Que ele é meio pateta e não sabe rimar? Porque ele sofria um preconceito, tá? A poesia que era valorizada era aquela que tinha rima. Mas depois do modernismo a gente vê que não é assim, tá? Agora eu quero que você também realize para mim a tarefa 15, que tem por título Equívoco Literário. Continuando aí, vamos ver o que o quadrinho fala. Olha, o desconhecimento de alguns textos pode representar uma lacuna cultural que dificulta a plena compreensão de outros tantos que com ele dialogam. Então, olha aí a expressão que você tem, né, destacada. Que seja infinito enquanto dure. Quem já ouviu essa expressão? Já ouviram essa expressão várias vezes? Eu já. E vocês? Então, olha, a expressão que seja infinito enquanto dure, talvez você já tenha escutado ou lido isso em alguma parte. Sem conhecer o poema de onde foi extraído esse verso, provavelmente fez uma interpretação parcial do que leu ou ouviu. Lhe faltou o contexto original. Então, faltou para você entender por que é que estava escrito isso, né? Essa é uma das razões por que alguns textos são repetidos na maioria dos materiais didáticos e de formação de leitores em geral. Além de serem primorosos, eles não se esgotam em si mesmos, mas propiciam a compreensão de inúmeros outros, com os quais nós já nos deparamos e vamos nos deparar futuramente. Então, tem alguns poemas que vocês estudam, por exemplo, o Soneto de Fidelidade, que vai aparecer inúmeras vezes, porque ele é do Vinícius de Moraes e ele é muito falado, muito citado. E você precisa conhecê-lo para não só a esse poema, tá? Mas você precisa conhecer várias outras produções literárias para aumentar a sua bagagem cultural. É importante, em alguns momentos, algumas pessoas fazem referência a textos muito conhecidos. E se você não sabe, nunca leu, você fica boiando, tá? É por isso que é importante conhecer. Então, eu vou ler para vocês esse soneto, que eu amo de paixão, e se alguém estiver apaixonado, pode dizer ao seu amor essa declaração perfeita. Olha lá. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ah, é tudo de bom esse Vinícius de Moraes, né? Que coisa perfeita, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Soneto de fidelidade. Gente, que coisa maravilhosa o que ele fala. Sobre a fidelidade acima de tudo. De tudo ao meu amor serei atento. Ele está falando que de todas as coisas
Primeiro do que todas as coisas, serei atento ao meu amor. Ah, eu cuidarei, ó, antes e com tal zelo, cuidado e sempre tanto que mesmo em face do maior encanto, ou seja, mesmo que aparecer uma princesa ou um príncipe encantado, ainda assim, do meu amor, dele que é do meu amor, esse aqui, ó, dele que é do amor dele, se encante mais meu pensamento. Quer dizer, mesmo em face do maior encanto, mesmo em face da maior lindeza da galáxia que aparecer na minha frente, do meu amor, se encante mais o meu pensamento. Então, meu pensamento se encante mais do meu amor, daquela pessoa que eu amo, do que daquele encanto que apareceu, tá? Depois fala, quero viver em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. O que é pesar? Pesar é sofrimento. Então, eu vou rir o meu riso quando o meu amor estiver contente, no momento de contentamento. Eu vou derramar o meu pranto quando o meu amor estiver em um pesar, em um sofrimento. E depois, na última estrofe, ele fala, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama. Então, o amor, ele não é imortal, mas que ele seja infinito enquanto durar. Então, que ele seja intenso o suficiente enquanto ele existir, enquanto ele durar. Ah, que perfeito, né? Só é triste porque ele fala que vai acabar, né? Porque a chama também apaga. Ah, não pode acabar, não pode. Então, aí vem o item 2.1, que você vai responder para mim. De quantas estrofes se compõe o poema? Quantos versos há em cada uma das estrofes? Então, você vai voltar ao texto, vai contar e vai responder aí para mim, tá? Agora, nós vamos falar sobre a distribuição das rimas. As rimas, o que são elas? Sons semelhantes e até mesmo idênticos no final dos versos. Produzem um jogo sonoro que imprime ritmo e musicalidade ao poema. Então, as rimas são os sons semelhantes ou idênticos. Podem ser distribuídas de diversas maneiras. Por convenção, são indicadas por letras maiúsculas. Examine exemplos de duas das maneiras possíveis de distribuí-las. Então, por exemplo, aqui a apostila deu essa estrofe. Era ao cair do sol no viso das montanhas. Esse final aqui chama de A. Era ao chegar da noite as legiões estranhas. É o mesmo som? Eu vou chamar de A também. Ao farfalhar das sombras, a tribo sussurrante já não é o mesmo som, então eu chamo de B. Aves da escuridão que descem do levante. É o mesmo que esse, então é aqui também a letra B. Essa rima é A, B, B. Chama rimas emparelhadas. Ó, pode grifar aí pra mim, por favor. Então, são A, B, B, esse esquema aí chama-se rimas emparelhadas. Depois, eu tenho um outro exemplo. O que tu chamas tua paixão é tão somente curiosidade, e os teus desejos ferventes vão batendo as asas na irrealidade. Então, como é que eu vou nomear essas rimas? Paixão, esse som aqui eu vou chamar de A. Curiosidade, não é igual paixão, então eu vou chamar de B. Vão, termina como paixão, então, opa, errei aqui. Vou ter que apagar, mas como a borracha não está na minha mão, e eu tô apagando no lugar errado, eu vou apagar aqui, ó. É tão somente curiosidade, é som B. E os teus desejos ferventes vão, combina com paixão. Então, aqui eu não posso chamar de B, eu vou chamar de A, porque é o mesmo som que eu coloquei A lá, ó. Paixão e vão, tá? Batendo as asas na irrealidade. Então, curiosidade e realidade tem o mesmo som. Então, irrealidade eu chamo de B. Então, essa rima ficou AB, AB. Tá aqui, ó. AB, AB. Que eu chamo de rimas alternadas ou cruzadas, tá?
E então, como você tem a explicação sobre as rimas acima, você vai no 2.2 indicar as rimas do poema de Vinícius de Moraes, que é do soneto de fidelidade. Você volta na página anterior e pode colocar as letras lá mesmo, no poema. Por exemplo, ó, você vai chegar na primeira estrofe, faz de conta que essa é a primeira estrofe. Você vai chegar e vai fazer isso. Você vai colocar as letras de acordo com as rimas. Em todas as estrofes você coloca os sons iguais, tem a mesma letra. Os sons diferentes com letra diferente. E aí, depois nós vamos corrigir como vai ficar. Então, para estrofe, primeira estrofe, você coloca a letra. Vamos supor que seja o mesmo disso aqui. Se for o mesmo, você vai colocar A, B, B, tracinho. Se essa daqui for a segunda estrofe, se for, tô dando um exemplo, tá, gente? Não é a verdade, mas eu tô dando exemplo. Se essa estrofe for essa rima, se a segunda estrofe for essa rima, você vai colocar AB, tracinho. Depois tem mais uma estrofe. Se for ABA, porque tem 3, né? Você vai colocar ABA, tracinho. E a última, quais letras? Se for DCE, você vai colocar as letras. Então, você coloca o primeiro grupinho de letras, o segundo, o terceiro e o quarto, tá bom? Você coloca aqui no exercício 2.2. E depois a gente vai entrar no assunto de sílabas poéticas. O que seria isso? Então, olha, quem vem estudando com este material desde o 6º ano deve lembrar-se de que, em alguns poemas, como os de cordel, todos os versos têm a mesma extensão. Isto é, o mesmo número de sílabas poéticas. Mesmo número de sílabas poéticas. Como o poema foi feito para ser declamado, ou seja, recitado com determinada modulação de voz, ao separar suas sílabas, devemos nos basear exatamente na maneira como pronunciamos a sequência de palavras do verso. Por essa razão, a separação em sílabas poéticas não segue algumas convenções estabelecidas para a divisão das palavras em sílabas gramaticais. Vamos rever o quadro sobre sílabas poéticas. Então, o que você precisa entender sobre sílabas poéticas? Que as sílabas poéticas, elas geralmente não correspondem à sílaba gramatical. Eu não separo da mesma forma. Por quê? Porque a sílaba poética, ela vai de acordo com a pronúncia e não de acordo com a divisão gramatical. Então, olha lá, em alguns poemas, todos os versos apresentam o mesmo número de sílabas poéticas. Não significa que ele vai... Ai, que susto! Não significa que eles terão sempre o mesmo número de sílabas gramaticais, tá? É o mesmo número de sílabas poéticas. A sílaba poética nem sempre coincide com a sílaba escrita, pois depende da pronúncia da palavra, não da escrita. Denomina-se escandir ao processo de divisão em sílabas poéticas. Escandir, ou também a gente pode chamar esse processo de escansão. A escansão é a divisão do verso em sílabas poéticas, tá? Examine as diferenças entre a sílaba gramatical e a sílaba poética. Olha, na sílaba gramatical, igual vocês aprenderam lá no fundo 1, né? Sílaba gramatical, separam-se 2 R's e 2 S's. Então, exemplos. Na palavra terras, fica terras. Nessa, nessa, eu separo. Já na sílaba poética, eu não separo. Não se separam 2 R's e 2 S's. Exemplo, fica terras, nessa. Depois, na gramatical, não se juntam em uma mesma sílaba letras de 2 palavras. Exemplo, era, a, cidade. Já na poética, vai juntar se eu pronunciar junto. Então, exemplo, era, cidade. Interessante isso aqui, ó. A gente não pode esquecer disso aqui. É de acordo com a pronúncia? É. Então, na maioria das vezes que uma palavra termina por uma vogal e a outra começa por vogal, eu pronuncio junto, ó. Assim, era, cidade. E aí, eu só vou contar até a sílaba tônica da palavra. Depois da sílaba tônica, eu não conto, que é o caso do D aqui. Então, se isso fosse um verso, seria 1,
2, 3, 4. Teria 4 sílabas poéticas. E gramaticais, quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não corresponderia, tá vendo? Aí, na sílaba gramatical, contam-se todas as sílabas, na gramatical. Na poética, não se contam no verso as sílabas que estão após a última sílaba tônica, que é a pronunciada com mais força. Então, a sílaba tônica aqui é o dá. Se dá, de. Então, eu conto só até a última sílaba tônica do verso, tá? Depois de vocês terem, então, a explicação sobre as sílabas poéticas e as sílabas gramaticais, na 2.3, tá aí, conte o número de sílabas poéticas de cada verso do soneto de fidelidade. Os versos apresentam a mesma extensão? Se sim, qual é o número de sílabas poéticas de cada verso? Se não, quantas sílabas poéticas tem o maior e o menor verso? Então, você vai voltar ao poema e vai fazer a escansão para mim. Como eu fazia, como eu já fiz, né, em sala de aula uma vez para mostrar isso a vocês. Então, vai ser assim, ó. Por exemplo, eu voltei ao poema para mostrar para vocês, eu vou fazer o primeiro verso para vocês observarem. Como é de acordo com a pronúncia e não de acordo com a gramática, nós vamos fazer assim, ó, para leitura. Ó, preste atenção. Ó, de tudo ao, porque eu pronuncio junto. De tudo ao meu amor sereia-tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho aqui 10 sílabas poéticas. Por quê? Porque a última sílaba tônica desse verso é tem, porque você não fala tentou, e você não fala tentou, você fala tento, não é? Então, você vai contar apenas até aqui, ó. Essa outra sílaba aqui, o tô, vai ficar de fora, tá? Vai ser isso que você vai fazer. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Aí, depois, eu peço que vocês realizem a atividade 2.4. Você vai ler, é um teste. Você vai ler e vai escolher a alternativa correta aí, tá bom? E não se esqueçam da tarefa, páginas 113 e 114, por favor, tá bom, amores? Bom final de semana e até a próxima. Beijos!